O futebol nasce connosco, cresce connosco e corre-nos no sangue. A paixão é inata e inexplicável, mas o talento tem de ser acompanhado passo a passo em equipa. O futebol é um longo caminho desde os primeiros dribles na rua à glória de um estádio cheio, porque no dia em que um novo craque sobe ao relevado, traz consigo anos de treino, sacrifício e dedicação. Não está a começar, está a vir à superfície. Mas o brilho nos seus olhos é o mesmo do início. É a paixão que o trouxe do primeiro dia até aqui. É a mesma vontade de ser grande. Esta é a geração Benfica, escola de campeões. Eu sempre tive um sonho de um dia poder jogar no Benfica. Rubén Pinto nasceu em 1992, 2 anos depois de o ídolo Rui Costa se ter sagrado campeão mundial de sub-20. A pouco e pouco, Rubén disse as primeiras palavras, deu os primeiros passos, os primeiros pontapés na bola. Nós íamos para a praia, era um pequenininho de 4, 5 anos, e quem nos queria ver era os dois na praia a dar toques um com o outro. E depois eu é que tentei-lhe incutir o espírito de futebolista, porque acho que ele tinha jeito para isso quando era pequenino. Primeiro comecei por jogar futsal no clube lá do bairro, da Arroja. Depois houve um senhor do Odivelas que me chamou para ir fazer uns treinos de futebol. Naquela altura era futebol 7, que ainda era novo. E eu fui e gostaram de me ver jogar, e então fiquei lá. E fui eu é que o tentei meter na cabeça que ele poderia vir a dar como jogador de futebol. Mesmo antes já tinha este sonho e sempre quis lutar por ele. Mesmo quando jogava mesmo lá no clube do bairro, ou quando fui o primeiro ano para o Odivelas, sempre tive um sonho de ser jogador e sempre pus na cabeça que se calhar não queria mais nada do que ser jogador. Desde pequeno decidi que queria ser jogador de futebol já. Isso já nasceu dentro de mim. E é só o que eu quero ser. Pedro Torrado é natural de Montoito, Alentejo. Nasceu em 94, quando David Luiz era ainda um miúdo de 8 anos que jogava a bola nos arredores de São Paulo, Brasil. Onde o Pedro cresceu não havia clube de futebol, mas a vontade move montanhas. A dificuldade de ele jogar futebol como infantil e de haver uma equipa obrigou, entre aspas, não é? Mas o meu marido e um conjunto de pessoas aqui da povoação a reativar o clube, o Montoito Sport Clube, que estava inativo. Eu fui convidado para a direção do Montoito, propus logo de início que se fizesse a formação. Nessa altura fez-se a proposta à direção e avançou-se. Há sempre um torneio do 25 de Abril e o meu pai decidiu organizar uma equipa lá para irmos jogar esse torneio. Participou o Benfica, o Redondense e o Zitandev. E pronto, eu quando soube que o Benfica ia, fiquei muito contente. E nessa noite quase nem dormi, só de saber que ia jogar contra o Benfica, porque no fundo era aquilo que eu queria, era estar no lugar dos que iam jogar contra mim. I don't see myself as a footballer, but see myself as somebody who loves playing football. Dizem que Ismael Yatta é o Ryan Giggs do Ghana, mas o ídolo dele é Freddy Adu, outro jovem de origem ganesa cuja história se cruza com a do Benfica. Yatta nasceu em 90 e é desde 90 que é um predestinado para o futebol. I really liked football when I was very young, but my parents were very strict with my education, so they didn't want me to play football. But one of my friends spoke to his coach, and
that I'm a very good player. So the coach came to my house for about 3 or 4 times, but my father didn't allow. And after the coach spoke with my brothers, and my brothers also influenced my father, and they spoke to him. Then after my father agreed. O sonho de vir um dia a integrar um grande clube profissional está na cabeça de milhões de jovens de todo o mundo, mas só se torna real para alguns. Quando esse dia chegou para Yartey, Ruben e Pedro, eles sabiam que estavam a entrar num círculo restrito de eleitos. Eu tive um treinador que era o de Odivelas, que sempre me apoiou muito e disse que um dia eu ia conseguir. Isto foi num torneio em que o clube onde ele estava, Odivelas, foi realizar a Sintra com Boa Vista, Porto, Sporting, Benfica, e ele nesse mesmo torneio fez um bom torneio no qual foi o melhor marcador e no qual estavam os olheiros do Benfica que falaram connosco para se ele queria um treino de captação ao Benfica. Ele sempre foi benfiquista e quando surgiu a oportunidade, eu acho que ele não dormiu nessa noite. Foi uma coisa que ele sempre sonhou, foi ser do Benfica e jogar no Benfica. No dia a seguir acordei bem cedo, estive um bocado em casa a pensar sozinho o que é que eu devia fazer, aquilo que eu devia melhorar. E pronto, depois cheguei ao treino, equipei-me com os outros, normalmente, depois cheguei ao campo e esqueci-me outra vez de tudo e foi jogar. Lembro que ele chegou lá e parecia que já era do Benfica há muitos anos. Ele jogava a bola com os outros e no meio dos outros ele pegava na bola e não tinha medo de ter a bola com ele e marcava livros e marcava faltas. Ele parecia que já jogava no Benfica há muito tempo. E no final do treino reunimos todos e o senhor disse que ia dizer uns nomes. Ele disse o nome do miúdo, que por acaso ficou comigo, e eu já estava a ficar triste e ele, o segundo nome que disse foi o meu. E aí fiquei... não sei, não tem explicação. A equipa do Montoito Sport Clube de infantis começou a dar nas vistas. E chamar ao campo de futebol olheiros dos vários clubes portugueses. O clube recebeu um fax do Benfica para ir às captações do Estádio da Luz. Eu fui com o Pedro e a mãe do Pedro também foi. E estávamos todos nervosos. O Benfica é sempre um nome que faz tremer, que faz sonhar. Nessa viagem vim o caminho todo a pensar que as coisas tinham de correr bem. Tanto que o Pedro, nesse dia, as capacidades do Pedro enquanto jogador de futebol não foram completamente demonstradas, porque havia muitos miúdos a jogar, havia muitos miúdos ao mesmo tempo e ele não conseguiu fazer aquilo que ele sabe fazer dentro do campo de futebol. Não lhe correu bem. O Pedro, no meio de 300 miúdos, o Pedro é muito tímido e não foi selecionado. Mas isso, o amor, a mística de Benfica, isso não desmereceu com o Pedro. Ele já tinha passado de jogar aqui da equipa do Montoito para o Atlético de Reguengos, porque ele aqui só jogou um ano, só que o Atlético não fez equipa de iniciado. E o Pedro foi convocado para jogar com 12 anos nos juvenis do Atlético de Reguengos. Eu nessa altura era iniciado de primeiro ano e jogava com os juvenis, segundo. E também, claro que aí se me destacasse era mais fácil chamar a atenção dos olheiros. O Pedro evidenciou-se nesses jogos, como se evidenciou em muitos mais, e eu fiz 3 ou 4 relatórios do Pedro e enviei para o núcleo do distrito de Évora e para o gabinete de prospecção do Benfica. Desta vez já não foi às captações do Estádio da Luz, onde estão 300. Ele foi já à Caixa Futebol Campos, ao Seixal, e aí sozinho, já com uma equipa, já ele conseguiu mostrar quem era o Pedro. Sempre acreditei muito nas minhas capacidades e acreditava que podia convencer e acabei por treinar bem nesses dias que estive cá e acabei por assinar. Quando ele entrou para o Benfica eu senti-me bastante feliz, como deve calcular. Sendo benfiquista desde pequeno, para mim foi com enorme satisfação que recebi essa notícia. When I was in school, I always told my friends, one day I'm going to play for the national team of Ghana. Some of them always laugh and say, you are dreaming. And I said, okay, let's see what's going to happen. O futuro estava do lado de Yartey. Primeiro veio a chamada à seleção, depois
a convocatória para o Mundial de Sub-17. After I played the first game for Ghana and my friends watching Ghana, afterwards a lot of them called me and they were very happy and they were saying you really deserve to play because you always wanted to play for the national team and you always like football and you work hard. Os torneios mais importantes são normalmente seguidos pelos clubes grandes de Portugal e dos outros países. One of the directors of Sporting even came to Ghana. He spoke with my parents and my brothers that Sporting is a good club for me. But my parents also didn't know a lot about football and I also don't know a lot about football. Em termos internos, há que tentar ser melhor também do que o parceiro nortenho e da segunda circular. The president for my club in Ghana, he told me he thinks Benfica is a good club for me. Apesar do interesse do Sporting, Iarte opta pelo Benfica. É uma etapa completamente nova que começa. Uma mudança de país, de língua, de continente, de condições para evoluir como jogador. Não era um salto no escuro, era um salto para a luz. It was incredible. When I got here first and I saw the pitch, the rooms, I was very amazed. I said to myself, really I'm in Europe now. Todos os jovens que vivem aqui no centro de estágio são felizes. Eles estão aqui porque querem, estão aqui porque tinham este sonho e conseguiram. Para eles estar aqui é ter atingido um sonho que eles tinham. É um sonho de toda a gente jogar no Benfica, o maior clube português. E sei lá, se calhar nessa altura ainda não pensava que podia chegar onde cheguei. Jogava mais numa de me divertir e era uma boa maneira de passar o tempo, mas sempre tive o sonho de chegar aqui e fiquei contente por ter conseguido. Isto aqui se calhar é o início de qualquer coisa, é o início de um sonho, mas o sonho ainda nem nada que se pareça estar concretizado. O grande sonho deles todos é serem futebolistas do primeiro time do Benfica. Eu para jogar no Benfica até pagava. Não recebia, até pagava para jogar no Benfica. O sonho destes jovens era chegar ao Benfica. O sonho do Benfica era ter uma casa para os receber. O Caixa Futebol Campus era uma ambição antiga do clube encarnado. Políticas orçamentais de direções anteriores, bem como a construção do novo estádio, tinham dificultado a tarefa ao departamento de formação, obrigado a trabalhar em casas temporárias, enquanto o rival Sporting já colhia frutos da sua academia. Mas tudo ia mudar a partir de 2006. Antes de ir para o centro de estágio, tivemos que andar com a casa às costas em diversos locais. Treinávamos nos Olivais, treinávamos no Massamá, treinávamos em Odivelas, tínhamos poucos espaços em tempo útil para treino. Isto não tem nada a ver com os outros centros de estágios. A questão de comunidade, a questão de apoio, a questão de tudo, logística, tudo, é 100 vezes melhor. O Seixal tem todas as condições que precisamos para trabalhar, para evoluir, e penso que é uma grande mais-valia para o clube e para a formação do clube. A vinda para aqui ajudou-nos a melhorar muita coisa. Mesmo da aprendizagem do futebol, começámos a evoluir na formação. Também pelos campos que nos possibilitaram, campos de relvas naturais e sintéticos, que isso é totalmente diferente do que jogar num campo pelado. Mas o centro de estágio do Seixal não é só o complexo desportivo onde diariamente evoluem cerca de 300 promessas do futebol e trabalha quase 150 de profissionais. É uma casa. A casa onde vivem mais de 50 jovens atletas. Sincerely, when I got here, I missed Ghana very, very much from the first 3 days because everybody here wasn't speaking English. Não é simples para miúdos que estão no centro de estágio portugueses e que têm a família a 1 hora ou 2, quanto mais para gente de outra cultura, de outro país, de outra distância. Por exemplo, em África, como em relação à Iarte, tem outras comidas, tem outros hábitos, tem coisas completamente diferentes do que passam cá. Tem que aprender também a falar, que é um dos